Minha noiva me deu um ultimato para mandar meus filhos para um colégio interno para que o irmão dela pudesse ficar com os quartos deles. Então, eu a expulsei, e o irmão dela limpou a conta bancária dela e desapareceu. Sou Alan, viúvo e tenho 2 filhos ótimos, de 10 anos, e Dana, de 8. A mãe deles, minha falecida esposa, faleceu há 4 anos. Tem sido difícil, mas nós 3 temos lidado bem. Temos nossas rotinas, nossa vidinha. Há cerca de 2 anos, conheci Carla e no começo, parecia um sopro de ar fresco. Ela era compreensiva com a minha situação. As crianças ficaram um pouco desconfiadas no início, o que é natural, mas Carla fez uma boa cena. Ela trazia presentinhos para eles, perguntava sobre o dia deles, às vezes ajudava com a lição de casa quando estava aqui. Depois de cerca de 1 ano e meio, as coisas ficaram sérias o suficiente e eu a pedi em casamento. O casamento deveria acontecer em 3 meses, mas as crianças, bem, não estavam nas nuvens com a ideia de uma madrasta, mas também não eram hostis. O outro personagem principal nessa confusão é o irmão de Carla, Shawn, um clássico encostado, que nunca manteve um emprego por mais de alguns meses e sempre alguma história triste, sempre precisando de um empréstimo, um lugar para ficar. Carla sempre passou a mão na cabeça dele, sempre. Isso foi um pequeno sinal de alerta, suponho, mas imaginei que era problema da família dela, desde que não afetasse demais nossas vidas. Então, ficamos noivos. Os planos do casamento começaram, e quase imediatamente, as menções a Shawn começaram a se tornar mais frequentes. O contrato de aluguel do Shawn está acabando, ou Shawn está tendo dificuldade em encontrar um novo lugar, ou Shawn está realmente tentando colocar a vida nos eixos. Ele só precisa de um ambiente estável. Eu balançava a cabeça, fazia sons de compaixão, mas não me envolvia de verdade. Minha casa tem 3 quartos. Meu quarto, o quarto do Dali, o quarto da Dana. É confortável para nós, mas não há quarto extra para um homem adulto. Então, há cerca de 6 meses, Carla começou a sugerir que Shawn poderia ficar conosco, só por um tempinho. Eu recusei educadamente, mas com firmeza. Disse que não seria justo com as crianças. Problemas de espaço e a estabilidade para eles era fundamental. Ela desistiu, mas ficou emburrada. Alguns meses depois, ela trouxe o assunto à tona novamente. Desta vez, de forma mais insistente. Ela argumentou que minha casa era grande o suficiente. Não é uma mansão, apenas uma casa suburbana normal, e que Shawn não daria trabalho nenhum. Perguntei onde ele dormiria e ela gesticulou vagamente pelo ambiente. Eu novamente disse não, que as crianças precisavam do espaço e da rotina delas, e ter um virtual estranho, especialmente um com o histórico dele, morando conosco estava fora de questão. Tivemos nossa primeira briga séria sobre isso. Ela me acusou de não apoiar a família dela. Eu disse a ela que meus filhos vinham em primeiro lugar, sempre. O planejamento do casamento continuou, mas havia uma tensão agora. Ela fazia pequenas provocações. Então, há cerca de 2 meses, ela soltou a bomba e sugeriu que poderíamos transformar o quarto de brincar das crianças em um quarto para Shawn. Fiquei chocado e perguntei se ela estava falando sério. Ela disse que Shawn realmente precisava dessa chance. Eu disse a ela que meus filhos precisavam mais do espaço da infância deles. As discussões se tornaram mais frequentes e ela começou a me pintar como egoísta, insensível. Dizia coisas como: a família deve se ajudar, Alan. Eu respondia: minha família principal são meus filhos, Carla, e você deveria estar se juntando à nossa família, não sacrificando-a pelo seu irmão. Então, há cerca de 1 mês, ela veio com a solução que levou a tudo isso. Ela me sentou, toda séria, e disse que tinha resolvido tudo. Poderíamos mandar Dali e Dana para um colégio interno. Ela disse que seria bom para eles e eles teriam uma educação de primeira linha, se tornariam mais independentes e a melhor parte, isso liberaria os 2 quartos deles. Shawn poderia ficar com um, e poderíamos usar o outro como quarto de hóspedes ou um escritório para ela. Ela estava realmente sorrindo quando disse isso, como se tivesse resolvido a paz mundial. Eu apenas a encarei e perguntei se ela conseguia se ouvir. Meus filhos, que já perderam a mãe, que estão apenas se acostumando com a ideia dela em suas vidas. Ela queria mandá-los para longe para que o irmão desempregado dela pudesse se mudar. Eu estava tentando manter minha voz calma, mas era difícil. Ela insistiu, disse que era uma solução perfeitamente razoável, que Shawn era família e estava com dificuldades, e nós estávamos em posição de ajudar. Ela disse que se eu realmente a amasse, eu entenderia e a apoiaria nisso. Ela então disse que ter as crianças fora durante a semana e alguns fins de semana nos daria mais tempo juntos, tornaria nosso casamento mais forte. Ela estava realmente tentando apresentar isso como um benefício para o nosso relacionamento. Foi quando eu perdi a cabeça, não gritando, não inicialmente. Eu apenas disse a ela, com muita calma, que de jeito nenhum, nesta santa terra de Deus, meus filhos seriam mandados para longe de casa. Nem pelo irmão dela, nem por ninguém. Eu disse a ela que a casa deles era o lugar seguro deles, e eu não tiraria isso deles. Ela começou a ficar com raiva. Então, disse que eu estava sendo deliberadamente obstrutivo, que eu não me importava com a felicidade dela ou com a família dela. Ela disse que Shawn não tinha para onde ir e que se ele acabasse na rua, a culpa seria minha. Então veio o ultimato. Ela não gritou, mas sua voz era fria como gelo. Alan, você precisa decidir o que é mais importante. Nós, nosso futuro, meu irmão recebendo a ajuda de que precisa, ou se apegar a essa ideia de que as crianças têm que estar sob seu teto 24 horas por dia, 7 dias por semana. Se você não está disposto a fazer esse compromisso pela nossa família, então acho que não pode haver casamento. Acho que não posso me casar com um homem tão egoísta. Olhei para ela, e foi como se uma chave tivesse virado. A mulher com quem eu pensei que ia me casar, ela não estava lá. Tudo que vi foi alguém que descartaria casualmente o bem-estar dos meus filhos pelo irmão problemático
dramático dela. Eu me levantei e disse a ela: "Você está certa, Carla. Não pode haver casamento." O rosto dela passou de raivoso para chocado. "O que você está dizendo?" Eu disse: "Estou dizendo que acabou. O casamento está cancelado. E você precisa sair da minha casa. Vocês dois." Shawn aparentemente tinha sido convidado por ela naquela tarde, provavelmente para inspecionar seu novo possível lar, e ele estava à espreita na cozinha. Ele tinha ouvido a maior parte, eu acho. Carla apenas gaguejou. Você não pode estar falando sério." Eu disse a ela: "Nunca falei tão sério na minha vida. Quero você e seu irmão fora da minha casa esta noite." Shawn, que estava quieto, se intrometeu da porta da cozinha. "Ei, cara, isso não é legal. Carla só está tentando me ajudar." Ele deu alguns passos em minha direção, mas eu fui direto até ele. Ele é um pouco mais baixo que eu, magricela. "Você acha legal expulsar crianças dos quartos delas? Mandá-las para longe do pai? Pegue suas coisas, o que quer que tenha trazido para cá, e saia. Vocês dois." Carla começou a chorar então. "Alan, por favor, não faça isso. Podemos conversar sobre isso." Eu disse: "Nós acabamos de conversar, Carla. Você me deu um ultimato. Eu fiz minha escolha e meus filhos ficam. Você vai e fim da discussão." Caminhei até a porta da frente e abri. Foi uma cena feia. Carla chorou, implorou. Depois ficou com raiva novamente, me xingou, disse que eu a tinha enganado, iludido. Shawn tentou argumentar, dizendo que eu estava sendo irracional, que Carla me amava. Eu apenas fiquei lá, segurando a porta aberta. Eu disse a eles que se não saíssem em 10 minutos, eu chamaria a polícia para removê-los por invasão de propriedade. Isso pareceu atingir Shawn, pelo menos. Ele começou a juntar algumas coisas que Carla havia trazido ao longo dos meses: roupas, produtos de higiene pessoal, algumas bugigangas. Ela ainda estava tentando discutir comigo, mas eu não estava dando corda. Eu apenas continuei repetindo: "Peguem suas coisas e vão embora." Levou cerca de 1 hora. 1 hora dela chorando, ele resmungando, ambos ocasionalmente me fuzilando com o olhar. Eu não os ajudei, apenas observei, e quando eles finalmente saíram pela porta, Carla me deu um último olhar cheio de, não sei, ódio, desespero. Eu não me importava mais, apenas fechei a porta atrás deles. A primeira coisa que fiz foi chamar um chaveiro 24 horas. Troquei todas as fechaduras naquela noite. Custou um pouco, mas a paz de espírito não tem preço. Carla tinha uma chave, obviamente, e eu não queria visita surpresa. No dia seguinte, liguei para os fornecedores do casamento. Comecei a cancelar tudo e perdi alguns depósitos, o que doeu, mas era melhor do que a alternativa. Explicar aos meus pais, aos pais da minha falecida esposa, aos meus amigos. Isso foi constrangedor. Mantive a simplicidade. Carla e eu tivemos uma discordância fundamental sobre o bem-estar das crianças. Não pôde ser resolvida. O casamento está cancelado. A maioria das pessoas ficou chocada, mas me apoiou. Alguns amigos de Carla tentaram me ligar, provavelmente para defender o caso dela ou me dar uma bronca, mas eu não atendi. Contar as crianças foi difícil. Sentei-as e disse que Carla não moraria mais conosco e que o casamento não aconteceria. Dana perguntou por quê e eu disse a elas que Carla queria algumas coisas que não eram boas para elas, e eu não permitiria que isso acontecesse. Dali, ele é um garoto quieto, apenas assentiu. Dana pareceu um pouco triste por um minuto, depois perguntou se isso significava que ela não teria que dividir o quarto de brincar. Eu disse que não. O quarto de brincar era todo delas. Elas pareceram mais aliviadas do que qualquer outra coisa, honestamente. Carla tentou ligar e mandar mensagens por alguns dias, mensagens de voz cheias de lágrimas, depois raiva, depois súplicas novamente. Eu não respondi e depois de cerca de uma semana, pararam, fazendo há cerca de 2 meses desde aquela noite. A vida se acalmou e está mais quieto. As crianças parecem mais relaxadas e voltamos às nossas velhas rotinas. Noites de cinema, construção de castelos de Lego, jogos de futebol do Dali, aulas de arte da Dana. Parece que um peso foi tirado, embora tudo tenha sido uma bagunça estressante. Não tive notícias diretas de Carla ou Shawn e presumi que estavam hospedados com um dos pais dela ou outro irmão. Então, ontem, recebi uma ligação de uma conhecida em comum, alguém que era amiga tanto minha quanto de Carla. Vamos chamá-la de Holly. Holly parecia desconfortável e ela me disse que encontrou Carla e que Carla estava arrasada. Aparentemente, pouco depois de eu expulsá-los, Carla conseguiu juntar dinheiro suficiente com dificuldade para conseguir um pequeno apartamento para ela e Shawn. Ela usou a maior parte de suas economias, resgatou alguns títulos ou algo que tinha. Ela estava tentando fazer funcionar. Cerca de uma semana atrás, Shawn desapareceu e levou cada centavo que Carla tinha, limpou sua conta bancária, pegou seus cartões de crédito, até penhorou algumas joias que ela tinha, incluindo um colar de sua avó. Ele simplesmente desapareceu, deixou um bilhete dizendo que sentia muito, mas precisava de um novo começo e esta era a única maneira. Carla está aparentemente devastada, falida, prestes a ser despejada, um completo destroço emocional. Holly disse que ela mal está funcionando. Holly não me pediu diretamente para fazer nada, mas a implicação estava lá. Ela continuava dizendo quão horrível era para Carla, como ela havia perdido tudo. E aqui está o ponto, a razão pela qual estou escrevendo isso. Eu ouvi, eu disse: "Isso é terrível para ela." E eu quis dizer isso, em um nível humano.
É uma coisa terrível de acontecer com alguém, mas principalmente, não sinto nada. Nenhuma simpatia por Carla, nenhum desejo de ajudar. Se alguma coisa, há uma pequena parte sombria de mim que sente um sentimento sombrio, não de satisfação exatamente, mas de validação. Ela fez suas escolhas em relação ao irmão dela, priorizou-o acima dos meus filhos, acima de mim, acima do bom senso, e ele fez exatamente o que qualquer um com meio cérebro poderia ter previsto que ele faria. Eu sou um completo canalha por isso? Eu deveria sentir pena dela? Porque eu realmente não sinto. Só precisava saber se sou o único que reagiria dessa maneira. Atualização. Olá a todos, Alan novamente. Já se passaram cerca de 3 semanas desde minha postagem original. Antes de mais nada, obrigado. Sério, eu não esperava tantas respostas ou que tantos de vocês entendessem. Ler seus comentários ajudou. Não vou mentir, eu meio que esperava ser massacrado por ser frio, mas a maioria de vocês entendeu meu ponto de vista. É bom saber que você não está totalmente sozinho em seu pensamento. Muitos de vocês pediram mais detalhes ou tinham perguntas, então tentarei cobrir algumas das mais comuns. O falecimento da minha falecida esposa. Alguns de vocês perguntaram delicadamente sobre minha falecida esposa e como ela faleceu. Não falo muito sobre isso, mas é fundamental para entender por que sou como sou em relação aos meus filhos. Ela faleceu há 4 anos em um acidente de carro. Um motorista alcoolizado bateu de frente no carro dela. Ela se foi instantaneamente. Em 1 minuto, ela estava voltando do trabalho para casa e no seguinte, não estava mais. Dali e Dana eram extremamente jovens. Isso destruiu nosso mundo. Ver meus filhos tentando compreender que a mãe deles não voltaria. Lidar com a dor e o medo deles enquanto me afogava no meu próprio. É uma experiência que marca você permanentemente. É por isso que o lar deles, a rotina deles, o senso de segurança deles é uma prioridade absoluta e inabalável para mim. Alguns perguntaram se houve outros incidentes com Shawn antes da exigência de ele se mudar e sim, muitos. Nada que me impactasse diretamente ou as crianças antes disso, porque eu mantinha um limite firme, mas eu ouvi as histórias de Carla. Ele sendo demitido por roubar do caixa em um emprego, ele destruindo totalmente um carro que não era dele e fugindo, ele pegando dinheiro emprestado de parentes sem intenção de pagar de volta e a lista continua. Carla sempre tinha uma desculpa para ele. Ele era incompreendido, azarado, teve uma infância difícil, que pelo que entendi, não foi significativamente mais difícil que a da própria Carla. Ela era quem sempre passava a mão na cabeça dele, sempre limpando as bagunças dele. Vejo agora que ela provavelmente estava planejando me tornar sua nova rede de segurança e esse foi o grande erro da parte dela. A situação financeira de Carla. Antes de Shawn roubá-la, ela tinha um emprego decente, não nadando em dinheiro, mas confortável. Ela tinha algumas economias. Como mencionei, os títulos que ela resgatou eram aparentemente algo que seus pais tinham feito para ela anos atrás e ela não estava desamparada antes de Shawn limpá-la, mas também não era super rica. Ela definitivamente arriscou muito para montar aquele apartamento para ele e para ela. Depósitos do casamento. Sim, perdi uma boa quantia. Local, bife, fotógrafo. Alguns deram reembolsos parciais, outros tinham cláusulas de não reembolso. É doloroso, mas honestamente, é um preço pequeno a pagar pela liberdade e paz de espírito que tenho agora. Mais barato que um divórcio, certo? Porque eu acho que ela cobertava Shawn. Pensei muito sobre isso, mesmo antes de postar. Culpa? Talvez? Algum tipo de lealdade familiar equivocada? Talvez ela tivesse medo dele de alguma forma, ou medo de que ele fracassasse tão espetacularmente que isso refletisse nela. Ou talvez ela genuinamente acreditasse nas histórias tristes dele todas as vezes. Honestamente, não conheço a psicologia profunda disso, mas era como um ponto cego para ela, um enorme. Ela não conseguia ou não queria vê-lo como ele realmente era. Alguns perguntaram se Shawn partiu para agressão física quando os expulsei. Não exatamente uma briga. Quando eu disse para ele sair, ele estufou um pouco o peito e disse algo como: "Você não pode simplesmente nos expulsar, Carla é sua noiva." Ele deu um passo em minha direção como se fosse tentar me empurrar ou me intimidar, mas eu caminhei em direção a ele. Não levantei a voz, apenas mantive minha posição e disse a ele: "Ela era minha noiva. Agora ela é alguém que precisa deixar minha propriedade, e você também. Tente a sorte." Ele deve ter visto algo em meu rosto, porque recuou bem rápido. Ele é só bravata, aquele ali não tem fibra de verdade, é apenas um sanguessuga. Eu estava totalmente preparado para removê-lo fisicamente, se necessário, mas não chegou a tanto. Apenas um momento tenso. Ler seus comentários solidificou o que eu já sentia. Eu fiz a coisa certa, não apenas pelos meus filhos, mas por mim mesmo. Alguns de vocês apontaram sinais de alerta que eu ignorei com Carla, além das coisas de Shawn, como a rapidez com que ela queria mudar nossa dinâmica familiar para atender às suas necessidades, em vez de se integrar à nossa. Isso ressoou. Toda a situação dela, com a vida desmoronando. Revi isso na minha cabeça e sinto-me mal por um ser humano estar sofrendo? Sim, em um nível básico, mas sinto-me mal por Carla de uma forma que me faça querer intervir ou me arrepender das minhas ações. Absolutamente não. Ela fez uma escolha consciente de priorizar seu irmão encostado em detrimento do noivo e dos filhos enlutados dele. Ela apostou e perdeu. O fato de um instrumento de sua queda ter sido a própria pessoa que ela defendia apenas torna tudo tragicamente previsível. Alguém nos comentários disse algo como: "Você não causou os problemas dela. Você apenas se recusou a ser uma das soluções dela." Isso me tocou fundo. Eu não fui colocado nesta terra para resgatar Carla de seu próprio mau julgamento, especialmente quando esse julgamento ameaçava meus filhos. Então, após a ligação de Holly, pensei sobre o que fazer, se é que faria algo. Alguns dias depois,
Holly ligou novamente e ela foi mais direta desta vez. Disse que Carla estava em um estado verdadeiramente desesperador, prestes a ficar sem teto, e perguntou se eu poderia, em nome dos velhos tempos, ao menos oferecer a ela alguma ajuda financeira. Ela sugeriu que talvez eu pudesse cobrir o aluguel dela por um mês ou dois. Eu ouvi pacientemente e então eu disse a Holly: não, eu disse, Holly, Carla fez suas escolhas. O irmão dela era mais importante para ela do que o bem-estar dos meus filhos e nosso futuro juntos. Ela me disse para mandar meus filhos para um colégio interno para que ele pudesse morar nos quartos deles. Isso não é algo que eu perdoo ou esqueço. A situação atual dela é uma consequência direta das ações dela e dele e não é minha responsabilidade consertar isso. Holly ficou um pouco fria e ela disse que eu estava sendo duro e implacável. Eu respondi: estou sendo realista e estou protegendo minha família. Meus filhos são minha prioridade. Eles sempre serão minha prioridade. Carla sabia disso, ou deveria saber. Eu disse a ela que Carla tem outra família, pais, outros irmãos. Acho que ela tem uma irmã. Eles podem ajudá-la, se quiserem. Eu também disse a Holly, educadamente mas com firmeza, que não queria mais atualizações sobre a situação de Carla. Segui em frente e preciso manter as coisas assim para minha própria paz e para meus filhos. Ela bufou um pouco, disse tudo bem e desligou. Não tive mais notícias dela desde então. Também tomei a medida de bloquear o número de Carla no meu telefone. Eu não tinha feito isso inicialmente porque as ligações dela haviam parado, mas após a intervenção de Holly, imaginei que Carla poderia tentar me contatar diretamente em seu desespero, e eu simplesmente não quero esse drama. Também a bloqueei nas poucas redes sociais em que estávamos conectados. O resultado imediato de dizer não a Holly e bloquear Carla? Paz. Uma sensação contínua de calma em minha casa e as crianças estão felizes, estabelecidas. Dali tem perguntado sobre o acampamento de verão e Dana está desenhando fotos da nossa família, apenas nós três, sorrindo e isso diz tudo. Minha ex-quase sogra, a mãe de Carla, na verdade me ligou alguns dias atrás e fiquei surpreso por ela ter meu número, mas acho que Carla deu a ela. Ela não gritou, só estava resignada. Perguntou se eu sabia onde Shawn estava e eu disse que não. Ela suspirou e disse que ele já tinha feito esse tipo de coisa antes, mas nunca tão grave. Ela não me pediu nada para Carla, apenas parecia querer desabafar um pouco com alguém que conhecia a situação. Fui breve, educado e distante. Disse a ela que sentia muito pelos problemas da família deles, mas que eu não estava mais envolvido. Ela entendeu e isso foi surpreendentemente menos dramático do que eu esperava. Então, sim, a vida continua. Melhor, na verdade. Atualização 2. Bem, pessoal, é o Alan novamente. Provavelmente pela última vez nesta saga em particular. Já faz pouco mais de um ano desde aquela postagem original. Cerca de 10 ou 11 meses desde minha última atualização. Muita água rolou por baixo da ponte. Ou melhor, muita vida normal e pacífica vivida, graças a Deus. A vida em nossa casa é normal e o normal é fantástico. Dali tem 11 anos agora. Terminou a 5ª série com notas excelentes. Dana fez 9 anos e se tornou uma pequena grande ginasta. Eles estão felizes e mal mencionam Carla mais. E se o fazem, é de uma forma distante, tipo... Ah, sim, aquela amiga do papai que ia casar com ele, mas não casou. Sem trauma, sem tristeza persistente. Apenas um evento que aconteceu e depois passou. Eu lidei com isso da maneira certa para eles e tenho mais certeza disso do que nunca. Eu estou bem, focando no trabalho, nas crianças. Não tenho saído muito para encontros. Sem pressa. Toda essa experiência com Carla me tornou muito mais cauteloso, muito mais ciente dos sinais de alerta. Se eu algum dia levar alguém a sério novamente, essa pessoa terá que ser extraordinária e entender que meus filhos são, e sempre serão, a prioridade número 1, 2 e 3. Sem concessões nisso, nunca mais. Agora, sobre Carla e Shawn, eu não procurei informações, mas algumas coisas chegaram até mim, principalmente por boatos, antes de eu cortar completamente relações com a Holly e ter um encontro acidental. Shawn, até onde se sabe, continua desaparecido no mundo, sumiu com o dinheiro de Carla. Ninguém da família dela ouviu falar dele. Já vai tarde, digo eu. Ele provavelmente está enganando outra pessoa agora. Esse é o jeito dele de agir. Carla, bem, a situação dela é bem sombria, pelo que consegui juntar. Depois que Shawn a roubou, ela foi despejada. Holly havia mencionado que ela estava prestes a isso. Aparentemente, ela ficou com os pais por um tempo, mas não durou muito. O relacionamento dela com eles está tenso, para dizer o mínimo. Em parte por causa de Shawn, em parte porque, segundo um trecho que eu vi, ela os culpou pela maneira como Shawn se tornou, o que não pegou bem. Há cerca de 6 meses, eu estava em uma grande loja de ferragens em uma cidade vizinha, comprando materiais para um projeto de casa na árvore que Dali e eu estávamos começando, e eu a vi. Carla estava trabalhando como caixa e parecia acabada, cansada. Usava um colete padrão da loja que não lhe caía bem e o cabelo estava apenas preso para trás, nada do penteado cuidadoso que ela costumava usar. Ela me viu quando eu estava na fila. Houve um lampejo de algo em seus olhos. Reconhecimento, vergonha, talvez raiva, não sei. Eu apenas assenti secamente. Paguei minhas coisas com outro caixa, mudei de fila, e fui embora. Ela não tentou falar comigo e eu não tentei falar com ela. Foi um momento estranho, desconfortável. Parecia olhar para um fantasma de uma vida passada. Ouvi dizer mais tarde, através de um conhecido distante muito persistente que me encurralou em um evento comunitário antes que eu pudesse escapar, e que desde então aprendi a evitar como o diabo evita a cruz, que ela está morando em um apartamento minúsculo e decadente, mal conseguindo pagar as contas. Aparentemente, ela afastou muitos de seus velhos
amigos porque está constantemente pedindo dinheiro ou simplesmente irradiando amargura. O emprego que ela tinha, se foi, o estresse de sua situação, a falta de confiabilidade depois que Shawn fez o que fez, tudo a alcançou. Ela perdeu aquele emprego meses atrás. O bico de caixa é provavelmente tudo que ela consegue agora e não há satisfação em ver alguém chegar tão baixo. Realmente não há, mas também não há pena da minha parte. Ela arquitetou a própria queda e ela teve uma escolha, uma vida estável comigo e uma família acolhedora, embora inicialmente cautelosa, ou uma aposta em seu irmão encostado. Ela escolheu o mal e o universo, ou apenas causa e efeito, entregou as consequências. O irmão dela foi o catalisador, mas as escolhas dela foram a base de sua miséria atual. Tive mais uma interação relacionada a ela, indiretamente. Há cerca de 2 meses, recebi uma carta e era de um advogado, não endereçada a mim de forma ameaçadora, mas uma consulta. Carla estava aparentemente tentando declarar falência ou estava sendo processada por dívidas, e eles estavam tentando rastrear bens ou algo do gênero. Perguntavam se ela tinha alguma propriedade ou interesse financeiro remanescente em meu endereço, ou se havia alguma conta conjunta da qual eu tivesse conhecimento do nosso período de noivado. Escrevi de volta uma carta muito simples. A senhora Carla não possui nenhuma propriedade ou interesse financeiro em meu endereço. Todos os empreendimentos ou planos conjuntos foram encerrados em data em que a expulsei. Não temos contas compartilhadas. Foi isso e fim da história. Então é isso. O capítulo está encerrado de vez. Meus filhos estão prosperando, e essa é toda a sensação boa de que preciso. Fiz algumas escolhas difíceis, enfrentei algumas coisas feias, mas não me arrependo de como lidei com a situação central. Obrigado novamente a todos que leram, comentaram e ofereceram perspectiva. Foi uma fonte inesperada de clareza durante um período bastante conturbado. Esta será minha atualização final sobre este assunto. Hora de focar apenas nas coisas boas, criar meus filhos e construir aquela casa na árvore.